metanoia, mudança radical. Essa é a parte C. A terceira ministração, e ela está baseada no texto de Romanos 12, 2. Aí, já colocaram na tela, já está aí, muito bom. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, antes de eu entrar exatamente na ministração, presta atenção numa coisa que chama a nossa atenção, que pula aos nossos olhos, que nos faz refletir. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. É isso que Deus propõe como vida para nós. Então, a proposta que Deus faz para cada um de nós, ela é boa, agradável e perfeita. E nós estamos na terceira ministração sobre metanoia, mudança radical. E nas outras ministrações, nós apontamos o cuidado, o alerta que nós devemos ter com o nosso ouvir, com os nossos olhos, com a nossa boca e com as nossas atitudes. Então nós já falamos sobre esses 4 cuidados que nós devemos ter. E hoje nós iremos comentar o cuidado que devemos ter com a nossa mente. É muito importante quando eu cuido da minha mente, quando eu cuido dos meus pensamentos, das minhas imaginações, daquilo que eu estou arquitetando e o que eu estou idealizando. Eu tenho que ter um cuidado todo especial. É isso que nos alerta esse texto de Romanos 12, 2. Estamos recebendo palavras tremendas e palavras transformadoras por intermédio dessas ministrações. A, B e hoje C. São 3 ministrações. E queremos receber as promessas que Deus tem para a nossa vida através de olharmos para o texto de Romanos 12, 2. Lembrando que precisamos desenvolver o verdadeiro caráter cristão. É interessante que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai falar exatamente isso. Esse texto de Romanos 12, ele está dizendo isso. Ele está dizendo, eu preciso desenvolver o verdadeiro caráter cristão. Olha que coisa interessante. Antigamente se dava muita ênfase ao caráter do homem. Hoje parece que esse cuidado é demodê, é fora do princípio. Hoje não existe mais isso. Nós estamos caminhando para um mundo que ele está desqualificando as pessoas. A mudança radical tem que ser evidenciada através do meu proceder, através das minhas atitudes, através daquilo que eu arquiteto, aquilo que eu penso,
aquilo que eu imagino, eu tenho que ter um caráter irrepreensível diante dos homens. Paulo está dizendo, olha, tem que ser um caráter irrepreensível diante dos homens e depois diante de Deus. Eu tenho que ser irrepreensível nas minhas ações. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, que o bispo seja irrepreensível. E olha o que ele vai dizer, que os de fora falem bem do bispo. Aquele que nós estamos querendo trazer para o bispado, ele tem que ter um caráter irrepreensível e todos que estão ao redor dele falem bem dele. O que quer dizer isso? O dono da padaria fala bem de mim? O dono do mercado fala bem de mim? O meu vizinho fala bem de mim? No condomínio que eu moro, eles falam bem de mim? Qual é o meu procedimento? O meu mecânico fala bem de mim? O meu borracheiro fala bem de mim? As pessoas que eu tenho trato falam bem de mim ou não? É isso que ele está dizendo. Olha, metanoia é uma mudança radical, tá? E ela vai ter que evidenciar um caráter irrepreensível. Metanoia, mudança radical na vida, na nossa vida, no nosso procedimento, nos nossos pensamentos, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Eu tenho que ter mudança. É o que Paulo está mostrando para nós. O que fazíamos de errado antigamente, o que era escuso, o que era suspeito, o que era estranho no meu procedimento, agora, depois da metanoia, depois da mudança, eu não faço mais. Eu abandono as práticas antigas, eu abandono as palavras erradas, as palavras escusas que falava, e agora não faço mais isso. Tem uma mudança radical de vida. É engraçado que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo naquela pessoa que sofreu uma metanoia, que sofreu uma mudança radical. Já não faz mais as coisas. O procedimento dessa pessoa é um procedimento confiável. É o que está dizendo. Tenho que me transformar pela renovação, pela metanoia, pela mudança radical minha, e não cobrar esta mudança das pessoas. Tem pessoa que é boa para cobrar, muito boa para cobrar, mas é ruim de mudar. Ela olha os outros, mas não olha para si. Tiago, escrevendo, ele diz assim, ó, você, quando olha para o espelho, dá uma olhada naquela pessoa que aparece no espelho. Ou não saia dali do espelho e depois esquece como você se vestiu. Esquece aquela figura que apareceu ali. Tiago fala isso. Ele fala, olha, o meu procedimento é para com Deus e para comigo. Depois eu vou refletir para as pessoas. Eu não tenho que apontar o dedo para ninguém. Jesus fala assim, tira, você quer tirar o cisco do olho do seu
seu irmão, tire primeiro a trave que está no teu olho, no teu, para depois você tirar o cisco. Isso daí me lembra um fato interessantíssimo que aconteceu com o meu filho. Aconteceu com o Eduardo. Era jovem, garoto, menino. E entrou um cisco nos olhos dele. E aquilo começou a incomodar. Eu levei ele no oftalmo. E o oftalmo chegou, olhou e falou para ele: olha para mim. Aí eu ali acompanhando a consulta, ele pegou um negócio aqui na gaveta dele, eu não vi o que era. Ele falou: olha para mim, ó, aqui nos meus olhos. Que cor é os meus olhos? E o Eduardo, quando ele fez isso, para olhar, aí quando ele fez assim, eu vi que era um cotonete. Mas uma habilidade incrível. Depois ele fez assim: olha, pai, estava lá o cisco. Habilidade. Aí ele passou no colírio, porque machucou um pouquinho aí. Não, mas o colírio resolve. Então, é isso que está dizendo. O que é cisco? É aquilo ali. Agora, como é que eu vou tirar o cisco dos olhos do outro se eu não estou enxergando a trave que está no meu? Fica difícil, você vai fazer estrago. Tá? Então, é isso que Paulo está dizendo. Eu tenho que promover uma mudança radical na minha mente, no meu agir, no meu procedimento. Tá? Eu tenho que mudar meu jeito de falar, de agir, de olhar, de ouvir, de falar, de pensar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser o melhor. E Deus espera o melhor de mim. Por quê? Porque Ele quer me dar o que é bom, agradável e perfeito. Para que eu receba essas três coisas de Deus, eu preciso ter uma vida íntegra, um caráter inabalável. Metanoia. Ela proporciona uma mudança na minha vida, e com essa mudança eu consigo experimentar o que Deus tem de melhor para nós. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Mas isso só acontece se eu me submeto à renovação da minha mente. Olha o que está escrito em Paulo escreveu a carta aos Efésios 4:23. Olha o que está escrito. Efésios 4:23. E serdes renovados no vosso modo de raciocinar. Eu tenho que mudar o meu raciocínio. E outra versão diz pensamento. Eu tenho que renovar o meu modo de pensar. Nós temos que, agora eu vou ler para vocês, abandonar tudo que está ligado àquele velho estilo de vida, pois era pura podridão, doideira total. Saiam fora, pois agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, estilo de vida zerado. Vocês vão pensar que essas palavras são minhas. Vocês vão pensar que essas palavras eu
estou colocando de minha autoria. Não, não, essas palavras estão na Bíblia, elas estão no livro de Efésios 4, 22 e 23, na Bíblia, na versão A Mensagem. Olha que texto maravilhoso. O texto da mensagem, ele é mais contemporâneo, tá? Ele vai falar conosco numa linguagem mais coloquial. Então, por isso que nós olhamos e ele está dizendo, abandone tudo que está ligado àquele velho estilo de vida, pois era pura podridão, doideira. Então, ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, abandone isso, não tem mais. Isto é metanoia, isto é mudança radical de pensamento, de vida, de atitude. Nada parecido com a vida que nós vivíamos anteriormente, que vivíamos antigamente. Não tem nada a ver. Agora tudo é novo. Até o nosso modo de pensar, de olhar, de ouvir, de falar, de encarar a vida, de atitudes, são totalmente diferentes da vida que tínhamos antigamente. E deliberadamente abandonamos aquela vida de doideira. Vocês percebem o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: ouça, primeiro, quantas pessoas nós estamos conversando e você vai fazer um depoimento e a pessoa não deixa você concluir, e já fala em seguida, já resolve o teu problema, quando na realidade você ia falar outra coisa. E ela já fica com soluções. Ou então, a pessoa está falando e nós estamos aqui tentando, não, isso daí, e não espera a conclusão, já tiramos as nossas conclusões, já fazemos o nosso castelo, e muitas vezes eles são errados. Essas atitudes são erradas. Essas atitudes não são de um caráter cristão perfeito. O cristão precisa mudar o pensamento, mudar o ouvido, mudar o modo de olhar as pessoas, o modo de falar. Não fale ferindo pessoas. Não fale. Fale coisas agradáveis que sirvam para aproveitamento das pessoas. Coisas úteis para as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra agressiva. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que está em 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. Pedro está dizendo assim, que a vida antiga, a vida passada, era pura ignorância. Nós vivíamos sem conhecimento da verdade. Nós ignorávamos a verdade. Nós ignorávamos o procedimento que Deus exige de cada servo seu. É isso que ele está dizendo. Então, nesse aspecto, Pedro está dizendo, a vida de antigamente era uma vida de ignorância. E agora, não há. Não esqueça que o mundo, ele quer nos amoldar, ele quer nos pôr numa forma, ele quer que você saia do tipo que eles projetam, do tipo que eles querem. Ele quer que eu e você fiquemos moldados
do jeito que o mundo determinou que deve ser certo. Olha que coisa interessante. Mas Pedro está dizendo, olha, cuidado, porque o que eles querem modelar é na ignorância, não é no conhecimento de Deus. Pelo contrário, Deus quer que hoje você tenha uma metanoia, que você tenha uma mudança radical de testemunho. Paulo está dizendo, o teu testemunho, o nosso testemunho, ele tem que ser impactante. Eu não posso mais ter um testemunho que eu tinha antes, eu tenho que ter um testemunho impactante. Um testemunho importante. Olha o que Jesus disse. Olha só. Ele diz assim, concernente ao testemunho, está dizendo assim, vós sois o sal da terra. E ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Quando ele fala em sal, na sequência do versículo 13, ele vai dizer assim, se o sal for insípido, sal insípido é aquele que não salga, que não serve, ele fala, não serve para nada, nem para adubo. E esse sal vai ser lançado fora e vai ser pisado pelos homens. Significa vergonha. Vergonha. E o sal da terra, ele tinha muita importância quando Jesus falou. Quando Jesus dá como referência o sal, porque Jesus trabalhava com aqueles elementos que eles conheciam. Jesus trabalhou e falou com todo o povo, sempre procurando elementos que eles conheciam e trazendo para a realidade que ele queria mostrar. Quando ele fala em sal naquela época, tinha muito mais importância do que o sal hoje. Naquele tempo não tinha o advento da refrigeração. Então, para conservar um alimento, uma carne, era conservado através do sal. E o sal era tão importante que a palavra salário vem de sal, porque o primeiro salário que tinha era pagamento por sal. Sal, por isso que vem a palavra salário. Então, quando Jesus fala sobre sal, tinha uma importância vital. Era uma importância natural daquela época. Então tinha um impacto muito grande. O sal. E ele está dizendo, se você tem sal e ele perdeu o poder de salgar, não serve para mais nada. O sal era tão importante que ele curava. Até hoje, se você fizer uma ferida, coloca sal. Vai curar um pouco. Vai arder. Tanto é que qualquer medicamento usa sal. E eu sou oriundo da indústria farmacêutica, o médico sempre perguntava, qual é o sal desse produto? Aí você falava, é dipirona, é paracetamol. Então, o paracetamol, dipirona e os outros mais, sal. Tá? Vós sois a luz do mundo. Hoje, nós estamos aqui, está tudo muito bem, mas vocês lembram daquele apagão que teve aí há uns meses atrás? Nós passamos 2, 3 dias sem luz. Você viu o transtorno que aconteceu? Olha o transtorno. Nós não damos valor. Você ligou, acendeu, a gente não dá valor. Mas quando falta
Aí nós começamos a perceber como nós somos dependentes da luz. A luz do sol, se ela não tivesse, não teria ninguém aqui. A fotossíntese é feita através da luz solar. Nós dependemos da luz. Então, você entende o que Jesus falou? Ele falou, olha, vocês são sal e luz. Vocês são elementos importantes, mas para que isso aconteça, eu tenho que ser um sal eficaz e uma luz que alumia. Senão, não tem valor nenhum. E sal fala de caráter. Ué, por que, pastor? Vou te explicar. Caráter você vê da pessoa? Não, mas você sente. Mas não mostra. E daí, 2 quilos de caráter? Não existe. Então o sal, quando ele está inoperante lá no saleiro da cozinha, mas quando você faz um arroz, você pega o sal, põe na colher, todo mundo está vendo. Você jogou na panela, mexeu, o sal desaparece. E a mulher, quando faz o arroz, faz isso, daqui a pouco ela faz isso melhor. Eu pus sal no arroz, o que ela faz? Pega uma gota, põe na palma, põe sal. Ele desaparece, mas fica o sabor, fica o gosto. Então, sal está relacionado com o meu caráter. Ninguém vê, mas todo mundo sabe se eu tenho ou se eu não tenho. Aí quando ele fala de luz, ele fala de obra. Tem gente que não tem caráter, mas quer demonstrar a luz que tem. Aí sai essa doideira que está nesse mundo. Pessoas sem caráter, querendo mostrar aquilo que não tem. Então nós estamos vendo o que Jesus falou. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É interessante. Testemunho fala mais alto do que palavras. Os nossos filhos, eles aprendem 30% com as nossas palavras. Isso é pesquisa. Tá? E 70% com as nossas atitudes. 30 palavras, 70 atitudes. Eles olham para os pais. Então, se você fala um negócio e age diferente, nossa, não tem talvez. Não tem talvez. Então, o meu testemunho fala muito mais alto, mas muito mais alto do que as minhas palavras, do que o meu discurso, do que a minha verborreia. Pouco importa. O que vai ficar é o meu testemunho. Ele é marcante, ou para o bem, ou para o mal. Nós é que vamos decidir. Olha, observe o que Jesus disse. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Ele vai pegar eu e você e vai colocar como testemunha viva dele. Você percebe a importância que nós temos? Jesus está dizendo, olha, eu vou fazer de você testemunho. E o Espírito Santo nos capacita a dar testemunho de Cristo
com a nossa vida, com o nosso testemunho. Como? Olhando o texto que ele falou, em Jerusalém. O que significa Jerusalém? Ele falou assim, olha só, vamos voltar lá só para vocês entenderem. Tanto sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que significa Jerusalém? Ele representa as pessoas mais próximas. Jerusalém é onde eles estavam. Na casa, na família, as pessoas do nosso ambiente familiar. E não há um lugar mais crucial para você dar testemunho de Cristo na sua vida do que a própria família. A família tem que ver em você uma mudança, uma metanoia radical. É o que Jesus está falando. O que significa Judeia e Samaria? Representa os nossos vizinhos. Lembra? Jerusalém, nossa casa, nossa família, perto, próximo, chega, dentro de casa, porta fechada. E agora? Judeia e Samaria representam os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos relacionamentos no trabalho, na escola, no convívio diário com pessoas. Judeia e Samaria já aumenta um pouco mais a roda. Tá? Vizinho, amigo, todo o nosso convívio, nosso dia a dia. E até os confins da terra. O que representa? Representa lugares que estamos sendo conhecidos ou não. Você vai fazer uma viagem, você é conhecido ou não, mas o seu testemunho tem que ser marcante, mesmo que as pessoas não te conheçam. Tem um que está olhando para nós. Então ele está dizendo, até os confins da terra, é todo mundo, é quem está longe, que você está vendo pela primeira vez, aquele que não te conhece, aquele que não sabe a tua procedência. O teu testemunho tem que ser verdadeiro, o seu testemunho tem que ser de um cristão realmente que sofreu metanoia, uma mudança radical na vida. É isso que Jesus está falando. Tem outra situação interessante, como você olha para Romanos 12:2, ele vai falar também sobre outro ponto. Ele vai falar sobre fé. Fé. A fé que nós devemos ter tem que ser uma fé fundamentada em Cristo, uma fé que tem alicerce, que tem estrutura, uma fé edificada em Cristo. Tem pessoas que têm uma fé pequena. No primeiro abalo, a pessoa treme. Na primeira movimentação, a pessoa se apavora. E o texto de Paulo está dizendo assim, a nossa fé tem que ser inabalável. Nada muda a nossa fé. Nada muda a nossa estrutura. Nada muda o nosso ser. Eu tenho fé em Cristo. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer.
Jesus falou, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, o que eu trouxe para vocês do grão de mostarda, é ínfimo. Ele diz assim, vocês pedem para este monte, saia daqui. Ele está dizendo, tudo é possível ao que tem. Então, a fé é um dispositivo que eu tenho que ter. E a fé, ela não é baseada no que eu vejo. A fé não é baseada no que eu escuto. A fé não é baseada em tudo aquilo que me cerca. Não. A fé é baseada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Não tem como. Eu sou justificado pela fé. A fé em Cristo. E quem tem fé em Cristo, este faz as coisas acontecerem em nome de Jesus Cristo. A nossa fé rompe barreiras. Não existe nada que impeça um homem de Cristo. Ele alcança aquilo que ele se propõe. É interessante, quando eu falei isso, eu lembrei de um texto, e já vou encerrar. Diz assim, a construção da Torre de Babel. Olha o que Deus fala. Eu vou descer na terra e ver o que os homens estão fazendo. Eles estavam construindo uma torre para chegar até o céu. E o que Deus fala? Estão doidos, não vão conseguir. Eles não jamais. É isso. Não foi isso que ele falou. Ele falou, agora, eles estão unidos num só intento, num só propósito. Vamos confundir as línguas, porque senão o homem vai conseguir aquilo que ele quer. O que ele está dizendo? Ele está referendando a fé. Uma fé errada, mas era uma fé. Não importa. É fé. É fé. Você percebe o que é fé? Naquele tempo, eles queriam fazer uma torre para chegar no céu. E o Senhor não disse que eles estavam doidos, que eles não iam conseguir. Não. Deus falou, vamos confundir a língua, senão eles vão chegar. Vocês percebem o que é ter fé? Então, hoje é o dia de nós mudarmos a nossa vida e ter uma metanoia, uma mudança radical de vida. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê uma visão nunca que o reino dos céus, Ele quer dar para você algo bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé? Deus abençoe.